Olá, sexto ano. Aqui é a professora Jéssica de Filosofia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos conteúdos que trabalhamos na semana anterior, né? Iniciamos o segundo bimestre e hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Vejam aí que o tema principal da aula é estabelecer relações. Esse tema vai ser abordado aí nas páginas da apostila 7, 9 e 11, tá? Peço que vocês peguem o material, façam as suas anotações e vamos começar aí analisando toda a temática que trabalha ao longo dessas páginas. Aqui, pessoal, nós vamos aí associar ao estabelecer relações com as letras, certo? Então, olha só, quando você vai estudar lá, vai se alfabetizar, né? Vai entrar em contato com essas letras, você vai começar a formar sons, associar letra com som, não é isso? Então, as letras, elas são o quê? Elas são códigos, não é isso? Elas são formas, grafias que eu escrevo para representar um som. E a junção de letras vai formar palavras, frases, textos, né? Então, veja só, aqui nessa primeira imagem que eu circulei, eu vou ter o conjunto de letras que eu vou chamar de quê? Vogais, certo? Então, veja que eu associo as 5 letras às vogais. Eu estou associando um grupo de códigos a um termo que eu chamo vogais. Aqui do lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu alfabeto inteiro. Nesse alfabeto, além das vogais, né, veja que aqui eu tenho a letra A, eu tenho a letra E, eu tenho a letra I, eu tenho a letra O e eu tenho a letra U. Então, o conjunto dessas letras, junto com vogais, forma o nosso alfabeto. Então, as letras, elas representam sons. Dentro da língua portuguesa, nós estudamos um assunto chamado fonologia, que envolve tudo isso. Então, veja que estabelecer relações é eu fazer exatamente isso, eu associar a grafia com o som, depois com ideias, com nomes, né, com frases. Então, por exemplo, esse código aqui, eu sei que essa letrinha aqui representa o som A, que a partir dele eu consigo, por exemplo, iniciar palavras como amor, amizade, né, aliança. Então, as letras, elas são um conjunto de símbolos que vão me ajudar a representar sons, que vão me ajudar a ler, a interpretar, né, que vão me ajudar a decodificar uma ideia dentro de um livro, né, didático, dentro de um livro de ficção, um livro de fantasia, o que você estiver lendo, né? No seu cotidiano, você precisa muito saber ler para estabelecer também relações com as coisas, né? Para entender, por exemplo, você está passando numa rua, você vai ler o nome dos estabelecimentos, você vai ler as placas, vai entender, né? O que está escrito, está aberto, está fechado, né? Horário de funcionamento. Então, veja que esses códigos que a gente estuda lá, desde o início da nossa alfabetização, eles são muito importantes para a gente estabelecer o quê? Ideias, pensamentos, histórias que vão ser publicados em livros, revistas, né, jornais. Então, é muito importante você entender que essa relação, ela não acontece, eu estou dando exemplo aqui das letras, mas ela não acontece somente com as letras, acontece com pessoas, com objetos, né, com coisas do seu dia a dia, com a sua família. Então, você, por exemplo, quando olha a sua família, você estabelece relações, né, classificações, mãe, pai, avós, irmãos, primos. Então, essas relações, para eu estabelecer essas relações, o que que eu faço? Eu faço aí uma classificação. A partir de semelhanças e diferenças, eu vou classificar tudo ao meu entorno, tá? E vou estabelecer relações mais próximas ou não. Por exemplo, você está aí ouvindo uma música e você lembra de um determinado momento, né, que você gostou muito de ter vivido, né? Você vê uma determinada cena. Lembra da nossa última aula, né? Quando você vê uma criança, tinha uma cena em que um adulto observava uma criança no balanço e lembrava da sua infância. Então, é estabelecer relações com ideias, lembranças, pessoas, objetos, coisas do teu cotidiano, certo? Olha só, essa relação, eu dei o exemplo no slide anterior das letras,
mas a gente pode associar exatamente tudo no nosso cotidiano, tá? Essa relação eu posso fazer uma analogia com a construção de uma ponte. Por que que a construção? O que que é construir? Ao longo da minha vida, eu vou construir relações, né, com pessoas, com saberes, como eu falei, com ideias, com pensamentos. Eu vou gerar o quê? Uma conexão. Eu vou criar, é uma coisa constante, veja que não é fixo, é dinâmico, vai acontecer ao longo da minha vida. Então, eu vou estabelecer conexões com os saberes, né? Com as ideias, com coisas que eu convivo na minha escola, com conhecimento científico, com os meus professores. Como eu disse, para eu estabelecer essas relações, eu preciso, a partir de semelhanças e diferenças, utilizar critérios de classificação. Então, você, por exemplo, quando olha seus professores, você classifica por disciplina, né? Tem os professores que são da matemática, das ciências humanas, das ciências da natureza. Então, você vai fazer o quê? Uma relação, o professor com a área que ele leciona, porque é esse relacionamento que você tem com ele na escola. Então, com o conhecimento, você está lendo um livro didático, um livro de ciências, e você relaciona com o seu cotidiano, né? Com uma doença que, por exemplo, alguém da família vivenciou, ou você mesmo passou, por que que acontece aquela doença, você faz uma relação com o conteúdo, do conteúdo com a realidade. Então, a conexão que você tem com seus familiares, né, com as pessoas mais próximas, com as ideias que podem surgir. Então, veja que a relação são pontes, são construções de pontes que eu vou fazendo ao longo da minha vida e vai me trazer aí todo um conhecimento que, a partir da minha experiência, da sociedade em que eu estou inserido, das pessoas que estão ao meu entorno, eu vou criar, né? Eu vou estabelecer esse elo. Agora aqui nós vamos falar um pouco sobre algo que a gente já conversou ao longo das nossas aulas, que é sobre o olhar atento, o olhar observador e associar a imaginação, tá? O olhar, a gente já viu que é através dos nossos sentidos que nós captamos as informações e os detalhes do mundo. Então, olha só, o olhar é como abrir janelas entre nós e o mundo. É a partir do olhar, é como se nosso olhar fosse uma janela que você tem acesso ao mundo, né? Não só o olhar, mas os outros sentidos também. Tanto é que a gente conversou ao longo das aulas que existem pessoas que não conseguem ver, não ver com a visão, mas com o tato, com o olfato, sabem ouvir. Então, esse olhar, gente, fiquem atentos que não se restringe somente à visão, tá? Mas como eu consigo captar, perceber o mundo ao meu redor, certo? Então, aqui, o olhar vai ser a forma como eu observo, né? Como eu capto aí todos os detalhes, as sensações, né? A paisagem, as coisas, como elas mudam, né? Como elas sofrem o processo aí de transformação ao longo do tempo. Então, é como uma janela, como uma câmera também fotográfica. Cada clique eu consigo observar aí uma paisagem que eu tenho aí dentro da minha vivência, dentro das minhas experiências ao longo, né, da minha vida. E aí, através desse olhar, do como eu olho, eu consigo criar, né, ideias, criar imagens, criar seres, criar o quê? Criar a minha imaginação. Então, o que que é a imaginação? A imaginação é uma das janelas do pensamento. Só que olha só, quando ela se abre, de alguma forma ela fica o quê? Visível. Mas visível para quem? Ela fica visível para nós, né? Embora as outras pessoas, você está dentro de um determinado ambiente, né? E você está imaginando alguma coisa, algo fez com que tu pensasse em uma teoria, em uma nova ideia, e aí a outra pessoa pode não estar vendo essa tua ideia, essa tua imaginação, mas você é como se criasse um mundo dentro de si. Então a imaginação, ela vai estar muito associada a como tu olha o mundo, como tu observa, como tu consegue aí tirar, né, de toda a tua realidade os detalhes, como tu consegue captar essas informações. Aqui, para a gente reforçar, né,
Então, a imaginação está ligada ao quê? Ao criar, ao inovar, né? Está associada à criatividade. Então, a imaginação, se a gente tivesse que definir, né? Vou marcar aqui, ela está ligada ao quê? Aos sonhos, à beleza, à criação, possibilitando o quê? A construção de um mundo novo dentro de si. Então, a imaginação está associada a isso, a um mundo que você vai ver, né? Se, por exemplo, eu pedisse para a turma, né? Imaginem uma determinada paisagem. Essa paisagem tem uma casinha pequena, numa fazenda, cheia de animais, né? E muitas árvores. E nessa fazenda acontece aí um período, uma estação do ano, que é o verão, né? Muito sol. Veja que quando eu falo, descrevo essa paisagem, se eu falasse assim, bom, gente, depois de vocês ouvirem essa descrição, agora vocês vão desenhar. Veja que muita gente vai desenhar a casa, né? Vai desenhar uma fazenda, mas vai ser completamente diferente uma da outra, porque a imaginação não é igual, é um mundo dentro de cada um. Então, é subjetivo. Cada pessoa vai ter um tipo de imaginação, porque vai depender do que ela viu, né, na vida dela, como que ela cria as coisas. Então, cada pessoa tem um mundo dentro de si. E esse mundo que está ligado aos sonhos, né, e os sonhos, não só o sonho ao dormir, mas o sonho no real mesmo. Imaginar é estar acordado, pensando, né, criando, inovando. Então, a imaginação, ela está aí atrelada a isso. Aqui nós vamos finalizar a aula de hoje com um olhar filosófico. Vamos falar um pouco sobre um filósofo chamado René Descartes, tá? Esse filósofo, que também não era só filósofo, ele era matemático e físico do século XVII, ele vai criar várias teorias, principalmente ele vai falar muito sobre a verdade, né? O que é a verdade. Ele é considerado o pai do produto cartesiano, contribuiu muito para a matemática moderna, a filosofia moderna, na matemática, em especial na parte da geometria analítica. Ele, a partir do chamado racionalismo, da razão, né, da dedução, ele vai tentar indagar, buscar a verdade, né, e para ele, né, a verdade teria que ser algo que não gere dúvidas, que seja algo muito claro, né? Então, ele vai falar aí que a imaginação, olha só, vamos grifar aqui as partes importantes. Para Descartes, a imaginação seria a capacidade que temos de formar imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos sentidos. Então, ele vai ressaltar que é através dos sentidos que eu vou conseguir captar aí as informações e a partir dessas informações nós também vamos criar, nós vamos imaginar. Né? Então, é a partir do que já conhecemos, das nossas ideias já estabelecidas. Ele fala, inclusive, de contemplar na mente uma imagem de um corpo material, que eu já vi, que eu já percebi através dos meus sentidos. Mas veja que ele vai fazer uma crítica em relação a eu dizer que algo é verdadeiro apenas por meio dos meus sentidos. Por quê? Olha só o que ele fala. Ele julgava que a imaginação, até botei em negrita aqui, ó, não conseguiria formar um conhecimento puro, mas que pode contribuir aí para que buscássemos, né, conhecer mais e mais aquilo que existe, né, na realidade. Ou seja, basicamente, Descartes ele fazia uma crítica que a imaginação ela é muito condicionada. Condicionada ao quê? A nossa forma de ver o mundo. Cada pessoa ela vê o mundo de uma maneira, de um ângulo diferente, em uma realidade social diferente. Então, ele vai falar que para que buscássemos essa verdade, né, através do racionalismo, da razão, nós temos que ir para além apenas do sentido propriamente assim individual, nós temos que buscar por meio principalmente da ciência, da comprovação, né? A gente nunca deve aceitar como verdadeiro aquilo que não estiver claro, né? Que não estiver evidente para as pessoas. Então, o que que acontece? Por exemplo, ele associa muito, vamos falar aqui, fazer um exemplo, né? Os sentidos, né, e a razão são como se fossem as antenas que eu consigo captar o mundo, né? Através do sentido e da razão. Por exemplo, se tem uma laranja, né?
A laranja, eu vejo a laranja, mas eu só vou saber do sabor da laranja, né? Qual é o gosto dessa laranja, se eu experimentar. Então, através do meu sentido, eu consigo experimentar do meu paladar, eu consigo experimentar essa laranja e saber como ela é. Se uma pessoa simplesmente tentar descrever o sabor da laranja, você vai ter uma ideia, mas você só vai saber realmente como ela é se você experimentar. Agora, por exemplo, a ideia de infinito, né? A gente é finito, a gente tem uma vida que todo mundo sabe, uma certeza que de alguma forma todos vão morrer, né? Nós temos a ideia de finito, mas também temos a ideia de infinito. Isso é por conta da razão, não por conta aí de experimentar o infinito. Nós nunca vamos experimentar o infinito. Então, aí ele faz esses questionamentos, né? Que através da razão e através dos sentidos é o que eu consigo, né, captar as informações do mundo. Só que o detalhe, tá? Ele faz um questionamento. Será? Será que as nossas antenas, né, são confiáveis? Será que elas nos enganam ou produzem ideias falsas? Então, dependendo da forma como você vê o mundo, você vai ter a sua verdade. E isso que trabalha aí dentro do nosso material, que é olhares diferentes. Certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é isso. Logo nós teremos outros encontros para tirarmos dúvida. Tchau, tchau.